Muito bom dia a todos. É um privilégio poder estar aqui novamente neste púlpito, a tremer que nem varas verdes, mas muito feliz porque consigo ver-vos aí sentados com carinhas felizes. É muito bom pensar que ao sábado nós podemos estar juntos a adorar o nosso Deus, podemos estar juntos a reforçar as nossas energias espirituais e a criarmos toda a força necessária para prosseguirmos nesta caminhada que nós estamos a fazer aqui, tal como dizia o Daniel, a quem eu agradeço este hino maravilhoso, a caminho para este lar que todos nós almejamos. Quero também saudar todos aqueles que estão a assistir-nos, que possam também tirar partido daquilo que hoje me vi impulsionada a trazer aqui. Não é um tema que a mim, particularmente, me faça sentir muito à vontade, porque todos somos pecadores e destituídos estamos da graça de Deus. Mas tudo o que eu lia, tudo o que eu via para preparar um tema para trazer hoje, levava-me sempre a este tema. Textos das meditações, textos que eu ia lendo, tudo ia para o mesmo. Eu disse, pronto, tenho que me render e é esse tema que nós vamos então hoje apresentar. Chama-se hipocrisia. Só o nome é um nome que acho que nenhum de nós gosta muito, porque normalmente tem uma carga, tem uma carga muito, muito negativa. Mas é sobre isto que eu vou hoje falar um pouco e convosco vou meditar, que o Senhor me possa ajudar. Eu não consigo virar isto, não sei como é que isto funciona, mas se me puder, eu não sei trabalhar com isto, não sei... está desligado. Pronto, o equipamento tem sempre razão. Ainda assim, ok. Está ali o nome hipocrisia em grego, que é do grego que esta palavra vem. E o que é hipocrisia? Vamos já ver tudo isso. O texto que me fez decidir por este tema, que vou aqui então hoje apresentar, é um texto que foi escrito por um grande pregador que se chamava Charles Spurgeon. E ele escreve assim: podes confiar em alguns homens na medida em que os podes ver, mas não mais longe, porque novas companhias fazem deles novos homens. Como a água, eles fervem ou gelam de acordo com a temperatura. Não são todos os que vão à igreja ou à reunião de oração que oram verdadeiramente, nem os que cantam mais alto que louvam mais a Deus, nem os que fazem a cara mais comprida, que são os mais sinceros. Ele tem toda a razão. E quando eu pensei nisto, neste texto, que li e reli, eu pensei, e eu? A hipocrisia é uma palavra que tem origem no grego e em grego é upokrisis, que significa algo muito interessante. O ato de representar um papel ou fingimento. Na Grécia Antiga esta palavra era usada para descrever os atores, os que atuavam. E o que é que um ator faz? Um ator vai representar algo que não é. Vai fingir que é outra pessoa, que tem outras características, que tem outros interesses, que não são realmente os seus interesses. Portanto, os atores eram os hipócritas. Já perceberam porquê? Porque representavam aquilo que não eram. E o termo foi mais tarde adotado, quer pelos romanos, quer depois pelos cristãos, que o passaram a usar para descrever pessoas que se apresentavam como devotas ou piedosas, mas que na verdade não eram nem uma coisa nem outra. No dicionário de português, a hipocrisia vem definida como uma ação ou uma atitude de fingir um sentimento, virtude, qualidade ou crença que não se possui, uma atitude contrária ao que se acredita ou prega. É uma palavra que pode ser usada para descrever uma ação de enganar ou ludibriar outros, muitas vezes de forma intencional. E aqui esta parte interessou-me, muitas vezes de forma intencional. Ora, se é muitas vezes e não todas as vezes, quer dizer que há a possibilidade de nós sermos hipócritas, mesmo sem o querer. E isso é uma fonte de preocupação. Mas eu fui procurar a Bíblia. O que é que a Bíblia nos diz sobre hipocrisia? E, meus amados, diz tanta coisa sobre hipocrisia. A Bíblia tem muitas, mas muitas passagens em que fala de hipocrisia e de hipócritas.
E isto quer dizer algo, quer dizer que muitos no passado já o foram, muitos no presente são e no futuro continuarão a ser. E a Bíblia diz que a hipocrisia é conhecer a verdade, mas não obedecer. Dizer que Cristo é o Senhor, mas não o seguir. Entramos agora naquele campo em que todos nós temos que começar a ouvir bem isto e a pensar bem. Em Lucas 16:15, eu vou apresentar muitos textos da Bíblia, porque toda esta meditação é sobre textos, é baseada nos textos da Bíblia. Se não conseguirem abrir todos, eu peço imensa desculpa, eu tenho-os aqui escritos. Em Lucas 16:15 diz assim: Jesus lhes disse: vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ou seja, a nossa hipocrisia não engana a Deus. Deus tudo sabe. E a hipocrisia ou hipócrita normalmente tem motivos duvidosos. Em Mateus 6:2 está escrito: quando, pois, deres esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Pois é, quantas vezes nós não assistimos a situações destas em que as pessoas se vão gloriando do que fizeram por outros. A Bíblia diz que aquilo que a tua mão direita dá, a esquerda não saiba. Nós não fazemos as coisas, o verdadeiro Filho de Deus não faz as coisas para a sua honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor. Fala-as porque o Senhor nos impulsiona a fazê-las. A fazê-las porquê? Por amor ao próximo. Por aquele mandamento que o Senhor deu de amai ao vosso próximo. A Bíblia também diz em Mateus 23:13: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos outros que entrariam permitis entrar. Está a dizer escribas e fariseus, está a falar daquelas pessoas que ensinam os outros, que transmitem aos outros o conhecimento da palavra e da forma de viver que Jesus ensinou. Está-lhes a chamar hipócritas, porque dizem uma coisa, que é o que está escrito, mas fazem outra. Atenção! Por isso é que apenas a um devemos adorar, a Deus, e nunca aos homens, porque os homens são como nós. A prática de simular, declarando crenças, sentimentos ou virtudes que não possuímos, é hipocrisia. Quando nós queremos mostrar aos outros que somos aquilo que não somos, para podermos engrandecer-nos aos olhos dos outros, estamos a ser hipócritas. É exatamente assim que a hipocrisia funciona. Fingimos o que não somos, o que não sentimos, o que não queremos, e tudo isto na tentativa de enganar ou distorcer a verdade. Isto é tão sério que na Bíblia há imensos alertas para este perigo. E o primeiro alerta que aparece, um de muitos, estão aqui 5 ou 6, um dos alertas que a Bíblia diz, e tem descrito, é que os hipócritas serão retirados do reino de Deus. Mateus 14:41 diz assim: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade. E isto leva-nos à parábola do trigo e do joio. Todos nós conhecemos esta parábola. Uma parábola em que um semeador semeia o seu trigo nos seus campos. E à noite o inimigo vem e vai semear joio juntamente com o trigo. Quando eles crescem, eles são muito semelhantes. Eles, enquanto são pequenas, as plantas são pequenas, são muito idênticas. E é difícil. E eles aperceberam-se, os trabalhadores apercebem-se que há ali uma mistura de trigo e de joio e vão ter com o Senhor a dizer: Senhor, vamos arrancar? E eles: não, deixa-os crescer. Deixa-os chegar ao tamanho certo. E aí sim, vocês vão distinguir o que é o trigo e o joio. E quando isso acontecer, vocês vão arrancar o joio, deixando o trigo na terra, e vão queimar esse joio. Este joio é uma espécie de metáfora para os hipócritas, que até convivem no meio dos cristãos.
mas não são verdadeiros. Nem, no fim, o trigo, que é o que representa aqui os verdadeiros filhos de Deus, será separado do joio, que são aqueles que são os enganadores. E este joio será retirado do reino de Deus. Irmãos, é muito solene isto que aqui está. Todos nós sabemos isso. Sentados nos bancos da casa de Deus, há trigo e há joio. Que o Senhor permita que cada um de nós, aqui sentados hoje, seja trigo. A Bíblia diz também que o hipócrita não vê os seus próprios problemas. Mateus 7,5 diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirares o cisco do olho do teu irmão. Uma das realidades daqueles que dizem viver de uma forma completamente diferente e que passam a não... Portanto, que na sua vida, quando explicam aos outros aquilo que fazem, não tem nada a ver com aquilo que é na realidade, começam quase a viver a mentira como sendo verdade. E isso faz com que deixem de ver, ou deixem de ter a capacidade de ver as suas próprias falhas. Porque quando nós temos a capacidade de ver as nossas falhas, nós temos a possibilidade de as corrigir, se assim o entendermos. Quando não vemos, é impossível. Estas pessoas veem constantemente os erros dos outros, são as pessoas do dedo apontado e fez, sabem exatamente o que é que os outros fazem mal, mas como não conseguem reconhecer em si próprios esse mal, não conseguem corrigir-se. Portanto, só conseguem ver nos outros aquilo que eles próprios muitas vezes são. Os hipócritas também desconfiam de tudo e de todos. Exatamente porque eles enganam os outros. Como é que eu, se engano constantemente os outros, consigo confiar nos outros? É impossível, desconfio constantemente. Na verdade, agem assim porque eles próprios são capazes de quê? Fazer exatamente aquilo que condenam nos outros. É uma característica muito, muito complicada. Sendo assim, a Bíblia também diz que o hipócrita não merece confiança. Em Provérbios 25:19 diz assim: como dente quebrado e pé sem firmeza, é a confiança no desleal no tempo de angústia. Não é possível confiar-se em pessoas que dizem que são uma coisa e são outra. A Bíblia alerta para o descrédito que o hipócrita normalmente manifesta. Independentemente de quem são, do que fazem ou de onde podem ter influência, quando é reconhecida a sua prática de hipocrisia, mesmo as pessoas que lhe são mais próximas, mesmo as pessoas que até gostam deles, não confiam neles. É complicado. A Bíblia diz que a hipocrisia contamina e cresce como o fermento. Lucas 12, 1 e 2 diz assim: passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: tende cuidado com o fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Nada há escondido que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Este é o alerta solene. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Deus sabe exatamente o que é que nós fazemos, o que é que nós pensamos. Portanto, não vale a pena. Por isso diz que não há nada, não há escondido que não seja descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Nós sabemos que o fermento é uma substância que, misturada na massa do pão, faz com que ela cresça, levede e cresça. Atinge muitas vezes tamanhos que pode ser o triplo ou quádruplo do seu tamanho original. O fermento dos fariseus, diz a Bíblia, que é hipocrisia. Irmãos, já estamos a ver onde é que isto vai dar. Esta hipocrisia que, tal como o fermento, que é uma quantidade pequenina, que parece inofensiva, é uma coisinha. Quando vem para o nosso coração, pode ser a causa de grande e crescente mal. Os fariseus, tal como os falsos religiosos, porque nós agora não temos fariseus propriamente, mas temos falsos religiosos, vivem aquilo que a gente chama uma vida dupla. Uma vida que é corrompida, contaminada e levando, não vivem sozinhos, tendem a levar os outros a ter o mesmo tipo de vida, a ensinar os outros a fazer dessa maneira. E em Mateus 23, 28 diz assim: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, porque a gente olha para essas pessoas e muitas vezes são as pessoas que têm um aspecto mais piedoso, são as pessoas que têm um aspecto em que nós sentimos a vontade de confiar. Mas sabem o que é que diz a Bíblia? Mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Não nos deixemos enganar. A Bíblia diz: não dê ouvidos a ensinos de pessoas hipócritas. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim: ora, o Espírito afirma claramente que, nos últimos tempos,
Alguns apostatarão da fé, por darem ouvidos a quem? A espíritos enganadores e a ensinos de demónios, que vêm de quem? De indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Vivemos em dias em que sabemos que, infelizmente, muitos caem nestas armadilhas destas pessoas hipócritas, mentirosas, que nos conduzem para a perdição. Temos que ter muito cuidado com falsos mestres, temos que ter muito cuidado com aquilo que nos dizem que é a verdade. E como é que nós podemos ter a certeza de que aquilo que nos estão a dizer é verdade? Muito simples. A verdade está aqui. Se é de acordo com o que está aqui, é verdade. Se não é, não é verdade. A hipocrisia é um elemento que aparece em todas as falsas religiões, sem exceção. Tito 1,16 diz assim: professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Sobre a apostasia nos últimos dias, Paulo diz em 1 Timóteo 4,2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a sua própria consciência. Quer dizer que muitas destas pessoas já estão de tal maneira cauterizados nesta forma de viver que já não há qualquer hipótese. Acabou. E Mateus, em 23, 28, também diz o seguinte: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Tiago, no capítulo 2, versículos 15 e 16, diz mais: se o irmão ou a irmã estiverem nus, vejam isto, nós somos uma igreja, nós somos um povo de Deus, nós somos aqueles que têm que amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser e entendimento, e amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Agora vejam o que é que diz aqui, em Tiago 2, versículos 15 e 16. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem a falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? O que é que estamos a ser, meus queridos irmãos? Hipócritas. Por isso Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, faz a vontade de Deus, que está nos céus. E para terminar esta parte, em Marcos 7,6, Jesus também afirma o seguinte: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo, estamos a falar do povo de Deus, estamos a falar de nós. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando eu leio isto, eu fico muito preocupada, eu fico muito triste, porque este povo, que é o povo de Deus, honra a Deus com os lábios, mas está longe dele. A vida religiosa destas pessoas que praticam a hipocrisia, que vivem desta forma de hipocrisia, são muitas. Vou-vos dar algumas delas. A primeira é a falta de caridade. Há bocado lemos este texto, que está em Mateus 7,3. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu. E em 23,3 diz: portanto, obedecei a tudo o que vos disserem, mas não façais o que eles fazem, pois não fazem o que dizem. Há um ditado que diz: ouve o que eu te digo, mas não olhes para o que eu faço. É isto exatamente. Muitas vezes aquilo que dizem é verdade, aquilo que dizem está correto, mas a sua vida não é de acordo com aquilo que eles dizem. A sua vida é completamente o oposto. Atenção, nós conseguimos também ver isso. Normalmente estas pessoas, a obediência não é um apanágio delas. Não são obedientes. Lucas 6,46 diz assim: porque me chamais Senhor, se não fazeis o que eu mando. São pessoas normalmente muito ligadas às leis, aos legalismos. No tempo de Jesus, eles eram legalistas, era pela lei, era a lei, não se podia esquivar à lei. E estas pessoas nos tempos de hoje também são assim, são muito agarradas à lei. Em João 7, 23 e 24 diz assim: ora, se o homem pode receber a circuncisão no sábado, para que não se viole a lei de Moisés, porque vos indignais contra mim, por eu ter curado o homem todo no sábado? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça.
Pois é. Normalmente estas pessoas são juízes severos. Em Romanos 2:1 diz assim: portanto, és indesculpável quando julgas, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas, porque eu, que julgas, fazes o mesmo. Não temos umbridade para estar a apontar o dedo e a julgar as pessoas, porque muitas vezes aquilo que nós estamos a condenar aos outros e a apontar aos outros, nós fazemos-lo também. Isto é hipocrisia. Pregar e não aplicar aquilo que se prega. E esta situação é para todos aqueles que, não é só aqui no púlpito que a gente prega, nós pregamos na nossa casa, com os nossos amigos, com pessoas com quem estamos. Em Romanos 2:21 diz assim: tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Estão a ver, irmãos? Aquilo que tu estás a pregar, tu fazes o contrário. Em Gálatas 2:14, quando, porém, vi que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho, conforme o que está aqui escrito, disse a Pedro, na presença de todos, isto é Paulo a falar com Pedro, apóstolo também do Senhor: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Coerência. E normalmente tem uma profissão falsa. Em Tito 1:16 diz, e já falámos há pouco, professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. E depois, normalmente, tem uma língua chamada a língua dobre, que é uma língua má. Tiago 3:10 fala sobre isso. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. A Bíblia apresenta muitas, mas muitas histórias sobre hipócritas. Mas há um que acho que bateu o recorde da hipocrisia. Judas Iscariotes. Todos sabemos a história de Judas. Sabemos que dos discípulos do Senhor, ele foi o único que não foi escolhido. Ele apareceu, apresentou-se e o Senhor aceitou. Sabemos que ele era o tesoureiro daquele grupo, era ele que tratava de todas as coisas que tinham a ver com o dinheiro. Sabemos também pela Bíblia que ele não era muito correto. Eu tenho aqui um extrato que tirei do livro Desejado de Todas as Nações, de Ellen White, que fala bastante sobre Judas e sobre aquilo que o motivou e sobre o fim que ele teve. A história de Judas apresenta o triste fim de uma vida que poderia ter sido honrada por Deus. Pouco antes da Páscoa, Judas renovou o seu contrato com os sacerdotes para entregar Jesus. Sabemos todos que a certa altura no coração de Judas veio a vontade de entregar Jesus, vender Jesus, dá-lo de mão beijada aos sacerdotes que o queriam matar. E porquê é que ele faz isso? Se tiverem essa curiosidade, leiam o que está no livro de Já de Todas as Nações. Judas queria como que abanar Jesus, fazê-lo acordar-se. Caramba, tu tens o poder, tu és o Filho de Deus. Judas sabia que Jesus era Filho de Deus. Tens o poder, então faz. Usa esse poder. Acaba com isto. Não te deixes humilhar, não deixes que as coisas aconteçam assim. Então ele resolve dar uma ajuda. Mas dar uma ajuda não é porque ele estivesse tão preocupado com os outros, mas estava também preocupado consigo próprio. E então, pouco antes da Páscoa, segundo o texto, Judas renovou o seu contrato com os sacerdotes para entregar Jesus. Desde a festa em casa de Simão, Judas tivera a oportunidade de refletir no ato que concordara praticar, mas o seu propósito permaneceu. Ou seja, ele durante algum tempo ainda teve alguma dúvida, faço, não faço. Mas acabou por decidir, sim, eu vou entregá-lo. Ele achava que aquilo que tinha na sua ideia, que iria potenciar acontecer, que sobrepunha-se àquilo que poderia acontecer a Jesus. Então, por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, o preço que eles pagavam por um escravo quando queriam comprá-lo, vendeu o Senhor da Glória para a ignomínia e à morte. Judas tinha naturalmente muito amor ao dinheiro. Não era a Jesus, era ao dinheiro. Mas não fora sempre corrupto para praticar um ato como este. Quer dizer que Judas não era assim. Ele foi cultivando. E esse é o perigo da hipocrisia. É aquela questão do fermento. Começa
de uma forma muito subtil. É assim que o inimigo funciona. É só uma coisinha hoje. Que é uma mentirinha. Se eu disser que até fiz, até fico bem aos olhos dos outros. É uma coisinha de nada, mas isto vai crescendo como fermento. E no caso de Judas foi a mesma coisa. Ele não fora sempre corrupto para praticar um ato como este. Alimentar o mau espírito da avareza até ele o dominar completamente na sua vida. O amor de Mamon sobrepujara o amor a Cristo. Judas nunca chegou a render-se inteiramente a Jesus. Não renunciou às suas ambições terrenas, nem ao seu amor ao dinheiro. Judas estava cego para a fraqueza do seu caráter e Jesus colocou, vejam o que o Senhor fez, Jesus colocou onde ele pudesse ter a oportunidade de ver e corrigir isto. Jesus faz isso connosco todos os dias, não tenham dúvida. Coloca-nos muitas vezes em lugares onde nós temos a oportunidade de ver o que estamos a fazer de mal, às vezes ao pé de uma pessoa, não é lugares, às vezes ao pé de alguém que nos chama a atenção e nos diz: olha, não é assim. Para nós podermos refletir e podemos corrigir o que está mal. Servindo os outros, Judas poderia ter desenvolvido um espírito abnegado, mas enquanto ouvia diariamente as lições de Cristo e testemunhava a sua vida isenta de egoísmo, Judas condescendia com a sua tendência para a cobiça. Muitas vezes, ao prestar qualquer pequeno serviço a Cristo ou ao dedicar tempo para fins religiosos, retirava desse diminuto fundo algo para se pagar a si mesmo. Estes pretextos serviam aos seus olhos de desculpa para a ação que praticava, mas, à vista de Deus, ele era um ladrão. Judas, o traidor, não esqueceu a parte que devia desempenhar. Quando a multidão entrou no jardim do Getsémani, foi ele quem a conduziu. Toda aquela turba que vinha era conduzida por Judas, seguido de perto pelo sumo sacerdote, Caifás. Aos perseguidores de Jesus, dera um sinal dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. Pretende então, vejam isto, que está escrito neste texto, Ellen White. Pretende então não ter parte nenhuma com eles. Eu trago-os, mas eu não tenho nada a ver com isto. Eu só os trouxe. O que eles fizerem é da responsabilidade deles. É assim que nós nos enganamos muitas vezes. Chegando-se a Jesus, pega na sua mão, como se pega na mão de um amigo familiar. Com as suas palavras: eu te saúdo, Rabi, beija-o repetidamente e até parece chorar, como se sentisse o perigo que Jesus corria. Jesus perguntou-lhe: amigo, a que vieste? A voz tremia-lhe de dor. Vejam a reação de Jesus. A voz tremia-lhe de dor ao acrescentar: Judas, com este beijo traz o filho do homem? Este apelo deveria ter despertado a consciência do traidor e tocado o seu coração obstinado. Mas a honra, a fidelidade e a brandura humana tinham-no abandonado. Judas estava perdido, já não havia nada a fazer. O seu coração estava cauterizado pelo mal. Permaneceu ousado e com ar de desafio, não mostrando nenhuma disposição para se mover. Tudo o que se passa a seguir, o julgamento de Jesus, todos os maus tratos, todas as injúrias que fizeram a Jesus, Judas assistiu, viu. Quando o julgamento se aproximava do fim, Judas já não podia suportar mais a tortura da sua consciência culpada. E gritou: pequei, traí sangue inocente. Responde-lhe Caifás: que nos importa? Isso é contigo? A responsabilidade é tua, tu é que fizeste. Sabemos que Judas sai desobstinado, deita as 30 moedas lá no chão do sítio onde ele estava, que era no Sinédrio, e mais tarde, naquele mesmo dia, a caminho da sala de Pilatos, quando eles vão levar Jesus à presença de Pilatos, depois de levarem Jesus a Pilatos e já virem para o caminho do Calvário, diz o texto o seguinte: houve uma interrupção nos gritos e troças da multidão cruel que levava Jesus ao lugar da crucifixão. Ao passarem por um local retirado, viram, ao pé de uma árvore sem vida, o corpo morto de Judas. Judas enforcou-se numa árvore que
estava morta. O galho onde ele se pendurou partiu e ele caiu e esborrachou-se cá embaixo. E quando eles passaram, ele estava lá embaixo e estavam cães a comê-lo. Tudo isto é terrível. Tudo isto tem que nos fazer, tem que nos abanar e pensar: o que é que eu estou a fazer? Onde é que eu não estou a fazer bem? Estou a ser hipócrita? Estou a correr o risco de ver o meu coração cauterizado e não ter solução na minha vida e ter a morte eterna? Mas a Bíblia não mostra só as coisas terríveis, mostra as soluções, mostra aquilo que aconteceu, adverte-nos, mostra-nos com toda a clareza, sem qualquer... há bocado dizia o Fábio muito bem, não há aqui histórias cor-de-rosa, são as histórias como elas são na realidade, para que nós possamos ter um rebate de consciência, mas depois faz algo extraordinário, mostra as soluções. Não mostra só os problemas, pelo contrário, vai mostrar as soluções. E, como nós sabemos que é muito fácil cair na hipocrisia, e será muito difícil encontrar quem diga: eu nunca fui hipócrita, porque é mesmo assim. Nós temos que saber reconhecer quando estamos neste caminho. É muito importante percebermos se o nosso comportamento, a nossa forma de atuar, as nossas mentirinhas que não têm nada, são coisinhas, se elas não nos estão a levar por um caminho muito complicado. E então o primeiro passo, segundo a Bíblia, para combater a hipocrisia, é admitirmos as nossas próprias falhas. Ao tentarmos esconder todos os nossos erros, as nossas falhas, nós estamos a entrar neste campo da hipocrisia, porque não estamos a ser honestos connosco mesmo. E, portanto, estamos a enganar a nós próprios. E vejam o que é que diz em 1 de João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, vejam a solução. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Temos que admitir que somos pecadores. Temos que admitir que às vezes não fazemos como deve ser. Mas aqui, para não nos estarmos a enganar nós próprios, mas aqui diz logo a seguir qual é a solução. Quando nós temos a consciência disso, então vamos ter que confessar os nossos pecados, porque Jesus, Deus, é fiel e justo para nos perdoar esses pecados e para nos purificar de toda a injustiça. A Bíblia diz que a honestidade é o melhor remédio contra a hipocrisia. Muito simples. Devemos cultivar aquilo que foi sempre a atitude de Jesus, uma atitude humilde. A arrogância e o sentimento de superioridade que às vezes tendemos a ter são sinais evidentes de hipocrisia. Mas quem tem humildade passa a ter uma visão equilibrada de si próprio e dos outros. Era assim que Jesus fazia. Acima de tudo, devemos ter amor, muito amor. Muitas vezes a hipocrisia de uma pessoa vem do medo que essa pessoa tem, daquilo que as outras pessoas vão ver nela e vão pensar. E então tem medo. O amor é um grande remédio. Sabe porquê? Porque o amor afasta o medo. As pessoas que amam não têm medo. Veja o que diz em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Quem ama os seus irmãos não os quer enganar, nem sente sequer a necessidade de se mostrar superior. Quando eu sinto a necessidade de me achar superior aos outros, tenho que pensar: alguma coisa está mal, porque eu não sou superior aos outros. O amor é a cura de muitos males, incluindo este mal terrível que se chama hipocrisia. Agora vou-vos dizer o que é o oposto da hipocrisia. Sinceridade, autenticidade, integridade, transparência, honestidade, franqueza, veracidade, fidelidade, lealdade, coerência e confiabilidade. O oposto da hipocrisia é a verdade. Quem é que é a verdade? É Jesus. Jesus, eu sou a verdade. Então, se nós tivermos estas características,
Se nós tivermos a verdade na nossa vida, nós somos filhos, verdadeiros filhos de Deus, porque estamos a seguir o seu Filho, porque estamos a seguir a verdade que é Jesus. Que estas sejam as características que cada um de nós que está aqui sentado, cada um daqueles que nos assistem, possam ser estas as nossas características. Possamos refletir o caráter de Jesus e por ele brilhar com estas características, juntos dos que encontramos no nosso caminho, nesta nossa caminhada para a pátria celestial. Eu vou lembrar outra vez o que é o oposto da hipocrisia. É sermos sinceros, sermos autênticos, íntegros, transparentes naquilo que fazemos e dizemos, honestos, francos, verdadeiros, fiéis, leais, coerentes, confiáveis e verdadeiros. Sejam estas as nossas características. Este é o meu desejo e a minha oração para todos nós hoje aqui. E, irmãos, que todos um dia possamos estar juntos na pátria celestial, porque fomos verdadeiros, como Jesus nos ensinou. Amém.